Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo para a nossa escola dominical e esperamos que venha a ser uma bênção para cada um daqueles que vão estar assistindo. Um final de semana a gente grava uma live e um final de semana a gente grava um vídeo, porque não tem condição de estar todos os finais de semana em casa, então não dá pra gente fazer a gravação da live. E não faz sentido, na escola dominical a gente fazer a live no sábado, que é ter um pouco de contradição. Mas pelo menos o vídeo está gravado e creio que será uma benção. Irmão Salvador, uma oração para nós iniciar. Pai eterno, em nome do teu Filho, nós te agradecemos por nos dar mais esta oportunidade, Senhor. Bem sabemos nós que não somos merecedores, mas a tua bondade é eterna, Pai. Eis a razão porque o Senhor está a nos usar, Papai querido. Continue a nos usar, Papai, e dá-nos um trabalho inteiramente na tua presença, usando o teu servo que está na direção como instrumento nesse trabalho, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é a lição de número 8. Lição de número 8. Que será, transmitida dia 24 de maio de 2020. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está em Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe, glória a Deus, está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Bom, seguindo, dá para acompanhar ainda? Só para acompanhar dá. Então eu vou estar lendo e o irmão vai estar acompanhando aqui comigo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não quer achar aí? Não pode botar. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aqui à introdução. Vês não? Nada, menino, Aleluia. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. A igreja ela é comparada a várias coisas orgânicas, como a vara e os ramos, Nós somos os ramos que estamos ligados a Cristo, como a noiva, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, Então a noiva, o corpo, os ramos, o rebanho, E também é comparado a um templo.
E é sobre este assunto que nós vamos estar estudando hoje na Revista Escola Dominical. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse fundamento espiritual é o ensinamento dos apóstolos que foi confirmado pelos profetas. E que profetas são estes? E que apóstolos são esses? É o que nós vamos estar estudando na lição. Ok? E creio que Deus já está abençoando. Amém? Um edifício espiritual. Eu não vou estar lendo muito não, viu, irmão? Vou estar fazendo uma leitura breve e fazendo um comentário. Amém? O santuário judeu, tópico 1, um edifício espiritual. Subtópico 1, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Na lição passada, nós estudamos que havia uma barreira de separação entre os judeus e os gentios, e também entre Deus e o homem, de que Jesus Cristo veio quebrar todas elas. Ele quebrou tanto a separação entre os judeus e os gentios, porque ele formou um único povo, que é a igreja, como também quebrou a separação entre o homem e Deus, porque, como foi dito lá, lido lá em Isaías 59, versículo 1, que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus, e como diz João Batista, e tirou o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, com isso, a gente sabe que Jesus veio e quebrou a parede da separação, quebrou todo o impedimento, desfez aquele impedimento que havia, né, entre os judeus e os gentios, e com isso ele formou um novo povo, uma nova humanidade, e esse novo povo é a igreja. E a igreja antes era um povo só, o povo judeu, morava num lugar só, que era a Palestina, né, aquela região lá de Israel, antiga Canaã, né, morava naquela região. Então era um povo bem caracterizado, era uma região geográfica, né, que era onde eles moravam. Então fazia sentido ter um templo físico, né? Então havia apenas um templo. Mas hoje o povo de Deus está espalhado por toda a terra. E o povo de Deus não é mais apenas o reino de Deus, não é um reino geográfico, que se possa dizer o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, mas como disse Jesus, o reino de Deus está entre vós, né? Então é um reino geográfico, é um reino espiritual, onde Deus ele reina sobre pessoas. A terra, ou seja, a geografia do reino de Deus somos nós. Não é uma terra de verdade, ali tem o estado da igreja. Não existe isso, né? Embora tenha o Vaticano lá. Não, a Bíblia, estamos falando da igreja do Senhor Jesus, e é isso é algo espiritual. Então o templo não é mais o local, a terra não é mais uma terra física, é uma terra espiritual, são as nossas almas, os nossos corpos. Nós é que somos edifício de Deus. A igreja é um edifício de Deus, ok? Vamos aprofundar mais nessa história. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão:
em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós não somos feitos por mãos de homem. A Bíblia diz que nós fomos formados pelo próprio Criador. Aleluia. Né? Glória a Deus. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo do Deus vivo. Vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, veja o vídeo, compartilhe, né? Chame outros irmãos para participar, escreva algum comentário de alguma dúvida que você tiver, para que nós possamos ler, ok? E creio que o Senhor vai abençoar muito aos irmãos. 1 Coríntios, Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não quer ler aí para nós? não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Nós somos o templo de Deus, o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Glória a Deus. Pedro também teve essa mesma ideia de Paulo, né? Ele diz que nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Vamos ler lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler esse versículo. Só achou aí, não? Só esperar eu achar aí. Vós também, como pedras vivas, sois edificados em casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não mais um templo físico, não mais um edifício físico, mas algo agora espiritual. É um edifício que está sendo construído em meio aos séculos. Cada cristão, cada pessoa que chega a Jesus pelo sangue derramado na cruz se torna um membro do corpo do Senhor. Ele se torna uma pedra que é colocada no edifício de Deus. Esse talvez a gente não tenha muita noção quando a gente fala pedra no edifício, pedra para construir um edifício. Geralmente você pensa a pedra para jogar na base do edifício, não para se pôr no edifício. Mas quando a gente vai lá para aquelas cidades antigas lá de Israel, para aqueles castelos, para aquelas casas antigas, a gente vê que as casas antigas eram construídas de pedra, não de tijolo. Eram pedras, né? Praticamente só com pedra. Só com pedra. E eram pedras bem escolhidas, de forma que elas se encaixavam muito bem uma na outra e vedavam a passagem. Eu colocava só uma argamassa ali para tampar o restinho, né? Mas o resto tudo era pedra, né? Não era algo igual hoje a gente usa tijolo, que é feito de argila, né? Que é feito. Mas antes era pedra mesmo. Se você ainda for, né, para quem tem a oportunidade de ir lá para o lado de Israel, da Europa, ver aqueles muros, aqueles castelos, aquelas casas antigas, vai ver que eram todas construções feitas de pedra. Era um trabalho muito bem trabalhado, muito cansativo, mas era algo que dava um resultado. Então, quando se fala que nós somos pedras vivas, isso quer dizer que você faz parte da parede do edifício que é o templo do Deus vivo, que está sendo construído. E esse edifício só vai ser consumado, só vai ser terminado na vinda do nosso Deus, que aí a igreja vai estar pronta, totalmente edificada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém,
foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Monolito é uma pedra bem trabalhada, né? E era uma pedra de 12 metros de comprimento, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo, a pedra principal. E essa pedra é a primeira pedra que estava na base do templo, na base da edificação. Jesus usou essa ilustração para nos ensinar que um homem que ouve a sua palavra, que segue a sua orientação, é como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Glória a Deus. Eu vou ler para melhorar a nossa compreensão, algo que o comentarista escreveu no livro de apoio sobre a pedra angular. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, e também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Logo, sem dúvida, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. John Stott realça esta imprescindível atuação de Cristo nos seguintes termos: assim como o edifício depende para sua coesão e para o seu desenvolvimento de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e o crescimento da igreja, a não ser que esteja constante e seguramente relacionado com Cristo. A união da igreja desintegrar-se-á e seu crescimento cessará ou será desordenado. Ou seja, se a igreja não for edificada em Cristo, se ela não for sustentada em Cristo, o crescimento dela é desordenado ou ela para de crescer. Porque Cristo é a base do crescimento da igreja. Se você remover Jesus Cristo da igreja, eu já ouvi falar de pastora, né, ou pastores que se tornaram ateus, deixaram de crer em Deus, mas continuaram sendo pastores. E aí eu fico pensando, o que esses homens ensinam às suas igrejas? Será que eles ensinam filosofia na igreja? Porque a palavra de Deus eles não podem ensinar, porque eles não creem mais em Deus. Como que eles vão ensinar a palavra de Deus? E aí eu fico, como que é então a vida espiritual dessa igreja? Eu acho que uma igreja dessa está estagnada, porque Cristo é a base de tudo. A igreja sem Jesus, ela não existe, ela não prospera. A igreja prospera com Jesus Cristo. E Jesus é a pedra angular. Quando eu leio isso, eu me lembro de Daniel, na revelação que Nabucodonosor teve uma visão, um sonho, e no seu sonho ele viu uma estátua muito grande, e essa estátua ela tinha os pés de barro e ferro, misturado barro com ferro, e dizem que uma pedra foi cortada e lançada sobre esses pés, e toda a estátua veio ao chão. E aí quando o profeta Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, o profeta Daniel vai dizer que essa pedra, na verdade, é o próprio, o último reino que haveria de se estender depois do rei, que haveria de surgir depois de todos os reinos do mundo, e este reino jamais teria fim. Então se referia ao reino de Cristo, e essa pedra que destruiu aqueles reinos é o próprio Cristo, né? Então, ou seja, Jesus é a pedra que destrói reinos e que levanta um povo santo, né? Aquele que tropeça em Jesus Cristo, ele cai, mas aquele que em Cristo se sustenta, põe os seus pés, ele é firmado, né? A gente vê lá em Romanos,
14, versículo 20, né? Que o servo, que aquele que serve ao Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar, né? Amém? Glória a Deus. Aqui Romanos 14, 20, para nós irmos adiante. Glória a Deus. 14, 20, 14, 20, estou comendo aqui 10 e 20. 14 e 20. Não é bem isso não. 14 e 4. Romanos 14 e 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. E firmar em quê? Firmar em Cristo. Aleluia. Jesus é o fundamento, irmãos. Ele é a base e o fundamento de toda a igreja. A igreja é construída em Cristo. E quando a Bíblia fala que esse é o fundamento dos apóstolos, fala então que os apóstolos, o que o apóstolo Paulo lançou? Ele diz: eu pus um fundamento, como sábio construtor, e outro olhe como é que vai pôr, como é que vai edificar sobre esse fundamento, né? Ou seja, esse fundamento quem Paulo diz que era, que é Jesus Cristo. Ele pôs o fundamento que é Jesus. Então nós temos que sabiamente edificar sobre Jesus. Mas outro fundamento, diz Paulo, não pode ser posto além desse fundamento que já está posto. Então isso leva a gente a ter um medo do que acontece hoje em dia, quando Jesus é retirado das pregações, é retirado dos louvores, é retirado do centro da igreja, e eles colocam o homem como fundamento, muitas vezes, e aí a gente vê, e se é o homem, pode saber que vai ruir, vai cair pro chão, porque não sustenta, o homem é areia, né? Temos exemplos, né? E muitos exemplos a respeito por aí de portinhas que abrem por aí, né? Em nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus, dura muito pouco tempo. Por quê? As casas edificadas sobre areia. Sobre areia. Outro fundamento não pode ser. Só Jesus Cristo é o fundamento. Ele é todo o nosso fundamento, irmãos. O conceito, agora nós vamos falar o tópico 2 sobre apóstolos e profetas. Primeiramente nós já falamos sobre a igreja como edifício espiritual. Agora vamos falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Por que o apóstolo Paulo fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que é Jesus Cristo? Porque Jesus é a palavra e o ensinamento que os apóstolos pregaram e ensinaram. Como diz Paulo, outra coisa eu não preocupei em saber quando estive convosco, a não ser de Jesus Cristo e este ressuscitado. Jesus é o fundamento onde a igreja é edificada, né? E esse fundamento dos apóstolos fala também sobre a doutrina apostólica. E a doutrina apostólica nada mais, nada menos que os ensinamentos de Jesus Cristo sendo esmiuçados, né, sendo explicado pelos apóstolos. Os apóstolos aprenderam de Jesus, e como diz lá, vamos ler a palavra de Deus lá em Lucas. Eu acho que não é Lucas não, mas peraí. Mateus 28, versículo 20. 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Que diz assim. 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Aleluia. Ensinando, fazendo discípulos, ensinando. Então, ou seja, Jesus outorgou aos apóstolos o dom, a capacidade de ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar alguma coisa que vier sair atrás da orelha deles? Ah, não, eu vou cismar de ensinar isso. Então não. Jesus Cristo confiou o ensinamento durante 3 anos. Jesus seguiu ensinando e falando com eles, né? E ele confiou aquela palavra que ele deu para eles. Ele confiou: vocês vão falar isso, vocês vão ensinar tudo que eu vos tenho mandado. Vou ensinar para eles. Ensina para eles isso. E faça discípulos de todas as nações, né? Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então o ensinamento dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos, é nada mais, nada menos que a doutrina de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo sendo ensinado e explicado pelos apóstolos. Aí eles vão pegar aquilo que Jesus ensinou e vai aplicar para a situação individual de cada igreja onde eles estavam, né? Assim surgiu a carta das igrejas de Romanos, da carta de 1 Coríntios, Efésios, Gálatas, porque cada igreja tinha uma realidade. Então eles não poderiam falar o Evangelho nu e cru do jeito que eles receberam de Jesus, mas eles falavam o Evangelho e faziam uma aplicação daquilo que o Evangelho é e do que Jesus ensinou através do Evangelho para cada um dos discípulos de cada uma dessas cidades. Essa mesma coisa, e assim foi ensinado de forma fiel e desenvolvida de forma fiel, a doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento de Jesus, né? Ok, vamos ler também lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sim. Acho que eu não peguei direito aqui o versículo. Então eu vou ficar devendo esse versículo. É um versículo que fala que eles perseveravam todos os dias também na oração, como perseveravam também na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento que os apóstolos davam, né? Doutrina, a gente sabe que doutrina é ensinamento. É verdade. E que apóstolos eram estes? Que apóstolos eram estes? Estes apóstolos eram originalmente os 12 apóstolos de Cristo, né? Exceto Judas, né, que foi substituído ali por Matias, mas eram os 12 apóstolos. Então esses 12 apóstolos, eles aprenderam com Jesus durante aquela época que Jesus esteve aqui, e o ensinamento que eles pegaram de Jesus, eles passaram. Paulo também recebeu desses apóstolos, assim como recebeu a revelação de Jesus, mas ele recebeu também, ele aprendeu também com esses irmãos, ele passou também isso adiante. Ele não aprendeu só de Gamaliel, ele aprendeu também de Jesus e dos irmãos, de Pedro e de Tiago. Ele aprendeu com esses irmãos e também passou o Evangelho adiante. Assim como foi lhe confiado, ele passou o Evangelho adiante. Não, o 2,42 não? 2,42. E perseveraram na doutrina. Pode ler para nós. Atos 2, versículo 42. Pode ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas só isso mesmo. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos Deus acrescentava. E muitos sinais se faziam, maravilhas pelos apóstolos.
Então eles perseveravam naquela doutrina, naquele ensinamento. Então, aí os apóstolos, né, eles tinham então lá falar também, aqui o comentarista vai dizer o testemunho dos profetas. Esses profetas, quem eram esses profetas? A gente vai aprender que esses profetas, quando a gente lê aqui no livro de apoio, na revista Escola Dominical, alguns comentaristas como o irmão John Stott, né, e outros irmãos vão falar a mesma coisa, que esses profetas não eram os profetas do Velho Testamento, eram na verdade profetas da era apostólica, da época lá entre os irmãos. Deus levantou os apóstolos, e os apóstolos iam e ensinavam a palavra de Deus, e Deus levantava também profetas que vinham a confirmar aquilo que os apóstolos estavam ensinando, e ao mesmo tempo esses profetas ensinavam a palavra de Deus com inspiração, e isso ajudava os apóstolos. Eu vou ler aqui algo que o irmão John Stott escreve aqui no seu comentário de Efésios. A palavra profetas também indica mestres inspirados, aos quais vinham a palavra de Deus e que a transmitiam fielmente aos outros. Apóstolos e profetas talvez reúnam o Antigo Testamento, profetas, e o Novo Testamento, apóstolos, como sendo a base do ensino da igreja. Mas a ordem invertida das palavras, não profetas e apóstolos, mas sim apóstolos e profetas, sugere que provavelmente haja referência a profetas do Novo Testamento. Se for assim, sua comparação com os apóstolos como fundamento da igreja é significativa. A referência deve ser, mais uma vez, a um pequeno grupo de mestres inspirados. Esses profetas não eram pessoas assim que saíam profetizando do nada, assim, não. Eram homens, eram mestres, homens sérios que liam a palavra de Deus, mas que eram inspirados de uma forma sobrenatural por Deus, e ensinavam essa palavra sob a inspiração do Espírito Santo, né? Apóstolos acabaram, né? Porque hoje em dia há muitos que se chamam apóstolos, mas como a gente fala, os apóstolos que foram separados por Jesus Cristo, né? Eles acabaram. Mas hoje os profetas ainda existem. Aleluia. Ainda existem homens de Deus que falam de forma séria, de forma compromissada com Deus, falam inspirados, não para trazer uma nova revelação. Esses profetas aqui, que a Bíblia fala aqui, eles ajudaram os apóstolos na composição do Novo Testamento. Hoje em dia o profeta não tem aquela total inspiração igual eles para trazer uma nova revelação. E se algum profeta traz uma nova revelação, aí nós temos que duvidar, porque o apóstolo Paulo diz que ainda que ele mesmo, ou um anjo, trouxesse outro evangelho, que seja anátema, né? Mas, todavia, mesmo eu tendo uma nova revelação, todavia eles têm uma revelação na palavra de Deus, né? Uma revelação na palavra de Deus, e pregam e ensinam essa palavra de forma inspirada. Hoje em dia ainda há muitos homens, a gente vê na história da igreja que Deus levantou muitos homens assim. A gente vê na história da igreja que Deus levantou o irmão John Wesley, numa época em que a igreja estava morta, e levantou, e houve um grande avivamento ali na Europa. Deus levantou irmão Charles Finney ali nos Estados Unidos. Deus levantou recentemente, que partiu para a glória, o irmão Billy Graham, que também foi um homem que pregou a palavra de Deus de forma ousada e com inspiração do Espírito Santo. Deus levantou aqui no Brasil os missionários, né, Daniel Berg e Gunavin, que também pregaram e ensinaram na unção e no poder do Espírito Santo. Então podemos dizer que foram profetas de Deus, não como esses profetas da era apostólica, mas também foram e são cheios da unção de Deus para ensinar. Então os apóstolos acabaram, mas profetas ainda continuam, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, fechando aqui o que o irmão estava falando aqui, a referência deve ser mais uma vez
a um pequeno grupo de mestres inspirados, associado com os apóstolos, que juntamente, com os apóstolos, davam testemunho de Cristo e cujo ensino era derivado da revelação, ou seja, da palavra de Deus, e era fundamental. Nós vamos ler aqui mesmo em Efésios, capítulo 3, versículo 5. Efésios, capítulo 3, versículo 5, vai falar de novo sobre profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. O qual, noutros séculos, achou, né? O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. O que não foi manifestado, né? O versículo 4 diz: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, o mistério de Cristo é que no outro tempo não foi revelado aos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, né? Ou seja, os apóstolos pregavam e Deus ia usando os mestres da congregação em profecias para confirmar, e na ministração da palavra de Deus eles também confirmavam aquilo que os apóstolos estavam ensinando, de forma que a palavra dos apóstolos ganhava um peso espiritual, né? Como uma palavra autorizada da parte de Deus, né? Glória a Deus. E é necessário que se fale assim, né? Com uma palavra acalorada, no calor do Espírito Santo, para que possa estar gravado no coração dos ouvintes, daqueles que recebem, né, a palavra de Deus. Outra coisa que o irmão escreveu aqui, isso aqui já é voltando um pouco, eu ia procurar naquela hora e acabei esquecendo de procurar, na hora que a gente estava falando sobre a pedra. A pedra angular do novo templo, né, é ele mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, nós já falamos. Noutros lugares, ele também é a pedra fundamental. Aqui, porém, Paulo tem em mente especialmente a função de Jesus Cristo de conservar junto com uma unidade o templo em crescimento. Nós já lemos que a pedra principal, ela não era só o fundamento, mas ela ajudava a alinhar e manter todo o templo junto, né? Ou seja, se você constrói uma parede sobre o fundamento, outra parede fora do fundamento, ela tende a rachar, né, irmão? A rachar. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Então tudo tem que estar em cima do fundamento que é Cristo. Aqui, porém, Paulo tem em mente especialmente a função de Jesus Cristo de conservar junto, como uma unidade, o templo em crescimento. Ele, pois, é a pedra angular, da qual todo edifício bem ajustado cresce. A unidade e o crescimento da igreja vêm em conjunto. E Jesus Cristo é o segredo de ambos. Jesus Cristo, ele não serve simplesmente para você fundamentar a sua fé, mas Jesus Cristo serve também para promover o crescimento espiritual da igreja. Então a igreja, ela que está fundamentada em Jesus Cristo, a igreja ela deve estar fundamentada em Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor, ela está fundamentada em Jesus Cristo. Ela não simplesmente se mantém unida, mas ela também cresce espiritualmente. Então a prova de que uma igreja está em Cristo é que não simplesmente a união está presente, mas ela cresce. Ela cresce. Então quando a gente lê ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, a gente percebe que havia sinais e maravilhas, e que todos os dias Jesus acrescentava almas, ou seja, a igreja estava unida, estava perseverando unida ali na comunhão, no partir do pão, na doutrina, e além de estar junta, de estar unida, ela também crescia. Então quando você vê que a igreja não está crescendo, também está desunida, é porque Jesus Cristo não é mais o fundamento dela. Então a gente tem que olhar. Isso são sintomas, irmãos, sintomas. Como é que você descobre que alguém está doente? É pelos sintomas. Sintomas. O que mais está falado ultimamente. O que mais se fala hoje ultimamente, sintoma, né? É pelos sintomas. E o que é sintomas? O sintoma é a manifestação
visível de uma doença. Por exemplo, você está com gripe, você tem coriza, você tem catarro, você tosse, né, catarro muco, né, pelo nariz, escorrendo toda hora, você tosse, fica com o peito cheio. Se você não cuidar, com o tempo você começa a ficar com febre, pode adquirir uma pneumonia, né? Essa febre que é física, ou seja, que alguém pode ver, pôr na mão no você, essa tosse, essa coriza, que todo mundo vê, você tossindo e todo mundo vê a coriza, você limpando o nariz, né? Isso é visível. É o seu corpo combatendo a doença, isso é visível, o sintoma é visível. Então, da mesma forma, os sintomas de que uma igreja não está em Cristo, de que ela saiu do fundamento, é quando a igreja está desunida e quando a igreja está estagnada, ela não cresce. São duas coisas: não cresce e está desunido. O que está faltando? Não está em Cristo. Outro fundamento está ali, outra doutrina está ali, uma coisa contaminou ali, né? Glória a Deus. Então, agora qual a manifestação, qual o sintoma de que a igreja está em Cristo? Ela está unida e ela está crescendo. Aleluia. E não é um crescimento, irmão, não é um inchado, né? Como dizem alguns pastores, né? Ela não está inchada, não. Ela está crescendo mesmo. Ela está crescendo mesmo. Ela não está obesa, gorda. Ela está crescendo mesmo. É crescimento, é coisa saudável, né? É notável. É notável. Quando tem fogo do Espírito, né? É notável. Glória a Deus. Glória a Deus, uma coisa que Aleluia. se percebe. Isso é o fundamento, irmãos. Temos que olhar se estamos no fundamento. E se não estamos, Jesus Cristo é a rocha. Vamos fundamentar a nossa vida nele. Nele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Visto que o conceito de em Cristo é de uma união orgânica, as metáforas mais naturais para ilustrar são metáforas orgânicas, tais como os ramos da videira, que nós já falamos, né? E os membros do corpo. Aqui o conceito é transferido para a obra da construção, não é uma coisa orgânica, é uma coisa de física, né? Uma construção. Assim como o edifício depende para a sua coesão e para o seu desenvolvimento de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e o crescimento da igreja. A não ser que esteja constante e seguramente relacionada com Cristo, a união da igreja desintegrar-se-á e seu crescimento cessará ou será desordenado. Então a igreja precisa estar fundamentada em Cristo, porque do contrário ela não cresce. Edificados para a morada de Deus, concluindo aí o tópico 3, né? Edifício bem ajustado, bem aprumado, bem nivelado, né, irmãos? Glória a Deus. A expressão todo edifício bem ajustado, tópico 3, subtópico 1, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Então vamos ajustando e sendo corrigido, né? Aquela pedra que não encaixa direita, você vai lá e lapida a pedra, tira aquela ponta que não está encaixando, aquele pedaço que não faz com aquele encaixe direito, e volta com a pedra e uma hora ela acaba encaixando, certo? Vai ter que ser lapidada até que ela se encaixe, né? Até que ela se encaixe, bem ajustado. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar
do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo, glória a Deus, ele é aquele que habita em você. Você é o templo do Espírito Santo, o qual ele zela por ele com ciúme, né? Ele não quer saber de impureza. É o santo dos santos. Hoje você é o santo dos santos. Você é a morada do Eterno. Em você está o altar e em você se manifesta a glória de Deus. Aleluia. Aonde você vai, Deus está manifestado, está ali resplandecendo. Antigamente existia um templo parado em um lugar, um templo que todo mundo tinha que ir a ele, e somente o sumo sacerdote podia acessar o mais íntimo desse templo, que era o Santo dos Santos. Hoje esse Santo dos Santos é você, e hoje esse Santo dos Santos somos nós, né? E nós precisamos então estarmos limpos, precisamos estar então purificados pelo Senhor, purificados pelo sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus Cristo, que é derramado no Santo dos Santos, para que haja expiação pelos pecados. Então esse sangue precisa estar em nossa vida, precisa estar na vida de cada um de nós, né? Para que o Espírito Santo tenha prazer, esteja alegremente resplandecendo e usando-nos, para que nós possamos ser luzeiros neste mundo que jaz em trevas. Amém? Glória. Morada do Altíssimo, último subtópico aqui, para nós concluirmos. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como eu já falei, nós somos feitos por Deus, né? Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Então hoje não existe mais separação e hoje também não existe um templo físico, porque você é o templo do Deus Altíssimo. E se nós somos o templo do Deus Altíssimo, então nós temos que andar em temor e em tremor, porque temos um Deus que habita em nós, temos um santo que habita em nós, e isso é motivo de alegria, mas também é motivo de humildade, né? Motivo de nós andarmos humildemente debaixo da mão do Senhor, sabendo que esse Espírito que está aqui, ele não pode sair de nós, porque o Espírito Santo não habita em templos imundos, então ele não pode sair de nós. Então temos que zelar por este Espírito. Olha, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo também, ele é um penhor. Ele é um penhor. Então, para concluir, nós sabemos o que é penhor. Se você vai fazer um empréstimo muito caro, hoje não sei se usa mais usar isso, mas antigamente usava. Então você pega algo muito importante, de grande valor seu, e fala assim, ó, eu vou pagar e quando eu pagar, aí você me devolve isso aqui, você vai ficar como garantia. Isso é muito valoroso, muito importante para mim. Se eu não pagar o que eu devo, isso é seu, mas eu vou pagar, porque esse negócio é meu, eu não posso dar para você. Então aqui fica como uma garantia para aquela pessoa de que o outro que pegou o dinheiro emprestado, aquela quantia, vai voltar para pegar aquilo. Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. Ele disse, eu vou enviar o Consolador para que esteja com vocês. E ele é o penhor de Deus. Aleluia. Porque isso indica, a presença do Espírito Santo em nós indica que Jesus Cristo vai voltar. Porque ele precisa pegar o penhor dele. E se nós retemos o penhor, isso é a garantia de que nós também vamos junto. É a garantia de que nós vamos junto.
É a garantia de que a palavra dele não falha e de que a palavra dele não cai por terra. E é sob esta palavra que nós somos edificados. Jesus virou para Pedro, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus virou para ele e falou: Pedro, sabe isso que você está afirmando, essa frase? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quem te revelou não foi homem, não. Foi meu próprio Pai. Eu vou te dizer um segredo, Pedro. Aqui, Pedro. Sobre esta palavra, sobre esta pedra que você disse, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro, você é uma pedrinha, mas é sobre essa pedra. Ou seja, Pedro, seu nome significa pedra. Mas essa palavra que você falou, Pedro, também é uma pedra. E é sobre esta pedra, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que você falou, é que eu vou edificar a minha igreja. Então nós somos edificados sobre esta palavra, sobre a palavra de Deus. E se a igreja está edificada sobre a palavra de Deus, então nós temos a garantia de que essa palavra, que é irrevogável, que não muda, que não cai, que passará aos céus e à terra, mas ela não é anulada. Aleluia! Aleluia! Sobre essa palavra, glória a Deus, nós temos a garantia, a certeza de que Jesus Cristo virá para nos levar, de que Jesus Cristo virá para buscar. Temos a garantia, temos a palavra e temos o penhor. Duas garantias: a palavra e o penhor. O Espírito Santo e a palavra. As duas garantias de que Jesus Cristo jamais falhará, de que tudo passa, tudo cai por terra, todas as promessas falham, tudo que o homem projeta frustra, tudo que o homem idealiza é destronado, é desfeito, mas o que Deus fala, isso permanece, isso é irrevogável, é para sempre. Em nome de Jesus, estamos edificados sobre esta palavra, o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor continue te abençoando. E mantenha-se no fundamento dos apóstolos e do profeta, o qual é Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor.